2021 que foi bem difícil. No final dele eu me separei, achando que o problema era o meu marido, que não me entendia, que não estava lá comigo na hora que precisava, que não me apoiou, mas ele estava tentando lidar também, mas ele não estava lidando com o que eu queria que ele estivesse lidando. Então eu achei que o problema era ele, eu tinha que descartar alguma coisa da minha vida, né? Até então o casamento tava tudo bem. Não era um casamento bem, não era um casamento ok, não. A felicidade, pra mim, dependia dele me fazer feliz. Olha isso, estávamos com 15 anos juntos, separamos mesmo, pra você ver como o inimigo arrancou. Cheguei a divorciar. No papel e tudo? No papel e tudo. Quando o inimigo quer pegar alguém, ele vai na família, ele vai no casamento, que é onde destrói tudo. Não dava, tinha que ter a mudança. São tantas coisas que Deus nos abençoou, mas eu acho que o que fez mesmo transformar toda a casa... Oi pessoal do Hora com Deus, bom dia! Estamos no nosso quarto episódio hoje. Quarto episódio, olha. E hoje é dia de testemunho, hein? Então quem é casado, quem tá com problema no casamento, pessoal que tá assim pensando em separar, fica aí que o negócio hoje é forte, Testemunho, ó, de quem? Da Clau hoje. Depois quero saber dessa tudo. história incrível da Lilian, quem assistiu o episódio passado, linda história para os pais, mães, filhos que perdem um irmãozinho, viu gente? Voltem lá, um episódio que é perfeito, o episódio com a Lilian, da nossa Zoe, que tá com os braços do nosso pai hoje. Hoje eu vou falar minha pós-conversão. Como eu falei, são tantas coisas que Deus nos abençoou, mas eu acho que o que fez mesmo transformar toda a casa foi a restauração do meu casamento. Porque como eu contei pra vocês, em 2021 eu passei por tudo aquilo que eu contei nos 3 episódios pra trás, né? Não, 2 episódios pra trás. Episódio 2, talvez. Episódio 2. Contei sobre minha conversão, sobre o ano de 2021 que foi bem difícil. No final dele eu me separei, achando que o problema era o meu marido, que não me entendia, que não tava lá comigo na hora que precisava, que não me apoiou, mas ele tava tentando lidar também, mas ele não tava lidando com o que eu queria que ele estivesse lidando. Então eu achei que o problema era ele, eu tinha que descartar alguma coisa da minha vida, né? Mas até então o casamento tava tudo bem. Não era um casamento bem, não era um casamento ok, não. Hoje é infinitamente melhor. Temos respeito, somos amigos, primeiro de tudo. Nosso casamento, como eu disse, agora em novembro eu faço 20 anos juntos, né, casados. Eu cheguei a me divorciar, tá, gente? Só um parênteses aqui, eu cheguei a divorciar. No papel e tudo? No papel e tudo. Estávamos com 15 anos juntos, separamos mesmo, pra você ver como o inimigo arrancou o casamento. Não é isso, Li? Quando ele quer mexer, quando o inimigo quer pegar alguém, ele vai na família, ele vai no casamento, que é onde destrói tudo. É, porque família é projeto de Deus, né? E uma vez eu ouvi uma coisa que faz muito sentido. Ele fala que o inimigo, ele não quer a gente, ele quer os nossos filhos. Porque se ele destrói a gente, ele destrói os nossos filhos, ele impede nossos filhos de chegarem, as próximas gerações de chegarem. Então eles querem as gerações, né? Porque família é projeto de Deus, então ele quer parar, destruir no casamento começa ali, né? Porque daí o imaginário das crianças, né? Sobre família, sobre casamento, ele vai sendo destruído, né? Sim, e as crianças são são os primeiros a ser atingidos, né? Você começa a perceber e a gente tem que estar muito sensível a isso, porque uma coisa interessante, quando você separa, no meu caso eu me separei porque eu foquei que eu queria alguém, tinha que ter alguém, não, ele não estava bom pra mim, eu tinha certeza que tinha uma pessoa reservada, porque nossos príncipes, né, da infância, que eu tava vivendo com o meu Shrek, não era bem um príncipe a cavalo, eu falei, não pode ser, e tem um, certeza que tem um príncipe. E aí eu falei, não, vou em busca desse, descarta o Shrek, que não tá bom, bora de príncipe. E eu achei que tinha. Quando todo mundo não tem uma canela, eu ouvi ontem, era assim, o que é um casamento? Quando 2 estão cheios e transbordam, né? Isso é um casamento, que aí vem os filhos, vem toda a vida, né? Só que se um tá vazio, o outro tá vazio, não adianta, não é de completar, gente, é muito mais do que isso, a gente tem que estar cheio, né? Embora o casamento, é uma vida que você segue juntos, né? Porque vira um corpo do outro, um pertence ao outro. Nós precisamos estar bem, nós, né? Nossa fé, tudo em nós precisa estar bem, pra gente poder transbordar
com uma pessoa também que está transbordando. Então, casamento é uma coisa tão séria, e se eu tivesse hoje a base que eu tenho, tanta coisa teria sido diferente, embora a gente ache que, né, que tudo foi feito, mas o importante é você saber com quem você tá casando. Isso é uma coisa importantíssima, que a hora do sim é pra nunca mais dizer não, entendeu? É importante isso que você tá falando, porque tem muita gente que pode estar assistindo a gente que tá namorando, que tá... E uma vez eu também li uma outra coisa que é legal, que é o namoro, ele é feito pra acabar, ou ele acaba e acabou, ou ele acaba em casamento. Então, se você tá namorando, escolha bem a pessoa que você vai casar, né? Uma pessoa de valores, uma pessoa honesta, trabalhadora, alinha em tudo antes de casar, porque depois que casou, aí gente, sim é o que a gente tá falando, né? Não tem plano B. Não tem plano B. O plano B é o quê? Fazer o A dar certo. Fazer o A dar certo. A gente não tá falando aqui pra você que sofre de violência, essas coisas, né? Essas coisas que são fora do normal, do padrão, continuarem em casamentos, porque isso é muito sério e Deus não quer que você fique num casamento que você sofra violência. A gente tá falando aqui de casamentos que é o que a maioria, né, das pessoas passa, né, quando tá pensando em separar, né? Sim. Obviamente que tem casamentos que realmente tem essas questões mais sérias, mas a grande maioria dos casamentos que acabam é porque as pessoas realmente não querem se doar pro outro, né? Não querem estar ali, né, naquela via de mão dupla. Eles esperam muito do outro e então, hoje tá tudo tão moderno, tá tudo tão moderno que as pessoas não focam mais nisso, né? O casamento virou mesmo uma indústria, porque é bonito casar, é lindo, mas você não se aprofunda no que realmente é o casamento. O casamento não é aquela festa linda com fotógrafos maravilhosos. Aliás, fotógrafos, se precisarem, depois fala Tem comigo. Um ótimo aqui, viu? Conheço um muito bom. Vamos botar aqui embaixo na descrição. Ó, eu acho assim que é importante mesmo saber, porque é um projeto de vida, é o seu primeiro projeto para você começar a família, é o seu marido, é a sua esposa, sabe? E isso é importante falar. Vão questionar, porque nossos pais não separavam, mas tinham casamentos infelizes, não era? Tinha muito isso, né? Eu não quero ter o casamento dos meus pais, embora não separem, mas se você tem uma base bíblica, eu diria, gente, isso daqui é tudo, né? Isso daqui é um manualzinho bom, viu, gente? É o manual da vida. Dá uma lida inteira aqui, são poucas páginas. Não tem erro. Como diz nosso pastorzão, que a gente conversou sobre ele, aqui não tem, já deu certo. Deu certo uma vez, vai dar certo sempre. Lá atrás, isso aqui deu tudo certo. E não muda, né? E não muda. E é tão mais fácil. Como quem não quer ter um manual pra vida? A gente tem. A gente tem. A gente tem. E se a gente soubesse isso antes, os casamentos passados, talvez por acomodar mulheres que não trabalhavam, vivem às custas do marido, mas sim, a gente pode viver às custas do marido, claro, cuidando da nossa casa, porém um respeito, admiração, isso é importante, gente. O meu casamento faltava muito isso, não tinha a admiração, o prestígio, a gente já não admirava um ao outro. Cuidado, né? O cuidado, isso até antes dos filhos, né? Porque era uma vida mais... ele é piloto, né? Eu comissária. Trabalhava muito também, Trabalhava demais, ficava muito longe. E a gente não foi tão certo, a gente começou um pouquinho inverso, né? A gente começou voando juntos, foi morar junto. Então, eu conto pros meus filhos, pra dar a gente estava comentando sobre a criação deles, né? Pra gente poder dar exemplo, a gente tem que ter esse exemplo. E a maioria, a gente não foi... Eu não fui exemplo, gente. Eu não fui um exemplo pra passar pros meus filhos. Mas eles têm que entender que se teve um problema lá atrás que fez a gente separar, é porque começou errado. Talvez se eu tivesse começado certo, como Jesus pede, como a Bíblia pede... Eu tô dizendo isso, gente, não é porque a gente tá crente agora, seguindo. Isso é importante, porque eu queria ter tido essa base. Sim. Teria mudado tanta coisa, eu não teria envolvido os meus filhos, deixado eles sofreram, né? Eles sofreram, querendo ou não. Filho sofre, quem né? sofreu mais foram eles, porque quando a gente separa, a gente quer ser feliz. Eram pequenininhos, né, também, né? Eram pequenos. Quantos anos eles tinham? 5 anos atrás. As meninas tinham 4? As meninas tinham 4, os meninos tinham 8, né? Os meninos, olha, eu já cheio de filho. Eita! Não, gente, ela só tem um menino. Então, eles não eram. O Samuel tava o Samuel é uma criança incrível. Samuel tinha 7. 7 para 8, né? Por aí. Ele é um menino incrível, ele começou a ficar tão largado, tão respondão, e isso foi aonde me chamou mais atenção. Bom, mas vamos lá. Quando foi? Eu saí, por quê? Porque eu queria ser feliz. Eu queria
o meu marido não me admirava e eu também não, né? É recíproco a coisa, né? A gente precisa se admirar. A gente vivia uma vida bem rasa, bem razoável, um casamento razoável. Uma felicidade externa, né? Exato. Algo... E ele tava voando, ele foi voar um tempo pra fora, então quando ele voltava eu queria um marido e ele queria ser um pai. Então houve um problema. Talvez se a gente tivesse uma amizade maior, a gente conseguiria ter feito as coisas diferentes. Mas já foi isso, não é o que a gente tá focado agora, é o que aconteceu depois. O que aconteceu? Nesse casamento que era razoável, eu comecei a procurar terapias sobre relacionamento, percebi, depois de ter perdido meus pais, de vir uma doença, eu percebi que ele não era um homem pra mim. Não era pra mim, acabou. E resolvi sair. Não foi vontade dele, tá, gente? Foi eu. Eu quis sair porque eu não tava bem comigo. Eu tava toda confusa, tava toda errada. Foi depois de tudo que aconteceu também, né? Foi Que você contou lá no outro episódio. Vítima. Que ele perdeu os pais, teve o câncer, e aí você pensou, então agora é minha hora. É a minha hora, porque eu mereço ser feliz. É assim que a gente pensa. Tá. Eu mereço ser feliz. Eu quero um homem que me faça feliz. E a felicidade não tava dentro, a felicidade tava fora na sua cabeça na época. Tá, exatamente. E a felicidade, pra mim, dependia dele me fazer feliz. Olha isso, eu tava tão vazia por dentro. Embora, eu queria deixar claro, gente, eu passei por tudo isso e Deus me sustentou todo o tempo. Embora eu achava que não. As pessoas até achavam que era fria. Imagina, olha como ela soube lidar com tudo isso. Tá tão bem. Tá tão bem. Todo o tempo foi Deus me sustentando, porque eu tinha filhos pra cuidar, né? Tinha uma casa. Sim. Ele me cuidou, mas eu achei que o errado era o meu marido, que ele que tava com problemas, que ele que não tava cuidando de mim. Embora ele também estava bem confuso, ele tava meio perdido, né? Ele não soube lidar mesmo com a situação. Então, qual é mais fácil? Qual é o caminho? Qual é a porta larga? Larga. Larga o casamento, fui embora, procurei uma casa, fui morar pertinho deles para as crianças, achando que as crianças não iam sofrer dessa forma. Então a gente ficava as crianças atravessavam a rua só, mas eles tinham que escolher. A gente achava que se eles escolhessem onde dormir, onde queriam ficar, sem ter essa guarda compartilhada, essas coisas, iam ficar felizes. Iam ficar felizes, eles escolhendo. Imagina, eles falavam assim, tanto faz, mamãe, onde você quiser que eu vá dormir. Tipo, estavam largados, sabe? E eu na minha eterna busca de um homem que me fizesse feliz, sabe? Uhum. Esperando que alguém que aparecesse, assim, do nada. E então eu não queria mais saber dele mesmo. O inimigo foi tão chocante, assim, porque ele queria me afastar do meu marido de verdade, assim. Então aconteciam coisas que me afastavam, mas ao mesmo tempo me juntava, porque o amor era muito grande e a gente não conseguia ficar separado. E a gente se machucava muito, a gente se machucou muito por esse tempo, magoou um ou outro, fez tantas coisas, falou coisas que a gente pensa, nossa, não volta, né? Então, palavras não podem ser apagadas, né? E isso machucava bastante. Então eu tava feliz na minha casa, mentira, não tava não. Eu achava que tava. Então eu comecei com tentar refazer minha vida. A gente tentou ficar juntos ainda nas festas, por exemplo, aniversário, casamento. Ficamos ao todo, deu um ano separado, tá? Mas você já estava convertida nessa época? Eu converti, então, eu separei em setembro de 2021. Eu me converti em março de 22. Até março de 22, gente, eu não queria meu marido. Não queria. Inclusive, fui fazer uma viagem. Meus filhos era um feriado, eu tava de férias, meus filhos foram passear com o pai. E eu fui fazer uma viagem, tipo, solteira. Sozinha. Horrível. Depois de ter filho, quem consegue fazer uma viagem dessa? A cabeça... Nunca. Fora. Imagina. Total. Parece, achei que eu tava super com uma mochila ainda. Olha só, não tem nem idade. Mochilão. Saí de mochilão. 40 anos, eu acho que eu tinha 40 anos nas costas e saindo de mochila. Ai, gente. Mas fui. Então não tava mesmo. Numa dessas voltas da viagem, né, a gente passou o Natal e Réveillon juntos, foi horrível. Tínhamos marcas muito profundas, né, pra resolver. Então foi muito ruim, machucou ainda mais os meus filhos. A gente foi fazer a viagem, foi a pior coisa. Estando separados, mas tentando fingir que estavam bem. Para os filhos foi péssimo, os filhos ficaram bem piores. Isso foi em janeiro. Aí eu comecei com as terapias, como eu contei no outro episódio. Eu comecei com terapia, conheci a igreja. Conheceu Deus. E a igreja... Você não assistiu esse episódio da conversão delas? Tem que voltar lá e assistir primeiro, porque é muito bom, gente. Ela achou que o pastor André Fernandes era um coach, que ia ser um show de dupla sertaneja. Volta lá e vê. Mas aí ela Mas olha o que deu. Foi bem nesse dia da minha festinha, que eu estava solteira, arrasando. Eu fui mesmo. Eu voltava, eu ia viajar numa dessas vezes. Olha que coisa curiosa. Eu fui encontrar com toda errada, tá?
fui encontrar com meu marido pra gente resolver algumas questões de filhos. A gente acabou ficando junto nesse dia, que foi bem confuso até pra nós, né? E ele falou que tinha sonhado com a minha mãe. E ele falou assim pra mim, olha, eu sonhei com a sua mãe e a sua mãe tem algo pra falar com você. Uau. Ela quer falar com você, melhor você procurar um centro espírita. Centro espírita. Foi aonde a gente chegou. Não, se ela quer falar comigo, é centro espírita? Ué, tem que buscar. Ela tinha. Como que é? Tem um negócio desse. Tem um negócio desse. Não entendo, gente. Eu não tenho. Psicografia. Eu não tenho propriedade pra falar, tá? Eu não entendo. Mas a gente tentou, eu pensei nisso, né? Que era uma forma de falar com a minha mãe. E tem tantas outras, né, gente? Uma oração você consegue tocar mãe, pai, a gente consegue tocar quem a gente quiser, né? Você sentir o Gustavo, ele tem várias visões, o marido da Clau. Foi. Então essa foi uma das que ele teve, né? Foi, aí minha mãe contou uma coisa pra ele e ele não me contou. Ele falou assim, ó, ela me contou, mas você que se resolva com ela, você que converse com ela, vai conversar com a sua mãe. E vem embora. E magoada, claro, porque a igreja, assim, os cultos, a gente cuida muito do nosso casamento, né? A gente tá sempre cuidando do nosso marido, é prioridade tudo. A nossa prioridade é família. E marido, cuide dele, sabe? Cuide da nossa família, porque era isso que vinha. E eu falava assim, gente, tá tudo bem pra mim, eu tô sem marido, eu tô ótima, eu tô vivendo e cuidando dos meus filhos. E eles ficavam pedindo, na igreja falava muito sobre casamento, e eu falava assim, meu Deus do céu, esse culto não foi pra mim, foi restauração de casamento. Não é pra mim, vou pra um próximo, e nunca achava que era pra mim, né? Era Deus lá me incomodando já, pra eu cuidar do meu marido, né? E aí, que mais? A gente foi passando o tempo, indo na igreja, eu fui encontrando com meu marido, e o amor, gente, reacendeu. Eu vou ser bem sincera, o que eu não queria zero, eu tava já com meu marido já no coração. E como que a gente sabe, né? Era uma coisa que me questionava, assim, como que você sabe que você quer voltar? Eu ia pra casa deles, né? Que era minha casa antes, pra deixar meus filhos, e aquele lugar era o meu lar. Sabe quando você falava assim, meu Deus, aqui é meu lugar, aqui é o meu lugar, aqui você ia embora, mas falava, ué, que estranho, eu tô indo embora, mas não faz sentido. Não faz sentido algum. A gente deitava no sofá pra ver um filme em família e eu tinha que dar tchau pra ir pra minha casa. Isso aqui, aquilo era muito difícil, então eu sabia que aquele era o meu lugar, eu sentia. Mas como? Depois de tanta coisa acontecendo, né? Ainda tinham as dores, né? Ainda você tava machucada, ainda não... Muito machucada, e eu tava confusa, e eu achava que eu tava, imagina, e aí, gente, amigos milhares me apresentando novos namorados, vamos sair, você precisa sair, é balada que você precisa, esquece. Conhecer uma pessoa marido, nova e já era. Pessoa nova. Conheceu alguém, já era, nunca mais volta. Nunca mais. E nesse tempo, e né? Você conheceu alguém nesse tempo? Olha, eu conheci tanta gente, mas sabe quando não te toca assim? Mas na primeira não chegou a namorar. No WhatsApp já falava assim, socorro. Não chegou a namorar. Quero. Não cheguei a namorar, não tive ninguém. Ele, não sei, vamos ter que perguntar um testemunho dele Gustavo aqui. Vai ter que vir aqui. Quero saber, não, deixa pra lá, porque tudo em Deus se fez novo. Glória a Deus. Não quero saber. Mas claro que homem tem uma outra visão, gente, não tô querendo ser machista, mas eles são muito mais esclarecidos, sei lá, nós somos tão complexas, né? A gente tem tanta coisa pra pensar. A gente já pensa nos filhos, Meu na Deus, família, é difícil sair de mil coisas, né? É assim, vou encontrar com uma pessoa, nossa, tem que ter gente pra ficar com o filho, você vai deixar o seu momento de folga pra sair com alguém que nem é o pai dele. A culpa, né? Materna. Demais, não saía. Eu preferia não sair, não, deixa pra lá. Mas eu acho que Deus, acho que você não se abriu também assim, por isso que você fala que no fundo você ainda amava ele, né? No fundo eu então você não conseguiu se abrir porque ainda tinha... Demais. Ainda tinha amor. Tinha dor, tinha confusão, mas lá no fundo, né? Você não se permitiu por isso. É isso. Eu tava numa dessas vindas pra casa dele, ele dormiu no meu colo. Isso eu nunca vou saber, gente, se foi o inimigo ou se foi Deus que me mostrou. Mas o celular dele estava aberto. Olha o problema. O celular dele estava aberto na cozinha. Eu não sei se eu teria coragem de ver, não. E a Duda, como que eu fiquei? Meu Deus, eu olho, não olho. E a curiosidade? Eu tava separada. Eu tinha que ter isso em mente, que coisas boas não ia ver, né? Ou tava desbloqueado. Tava desbloqueado. Ele tava acompanhando, acho que é a bolsa de valores que fica aberta ali, né? E aí tava em cima da mesa da cozinha. E aí a gente tava na sala assistindo filme, ele dormiu no meu colo, eu levantei pra tomar uma água e lá estava o celular. Olhei, tá? Pra deixar bem claro que eu olhei o celular. Não aconselho. Não julgo, pois talvez faria o mesmo. Sim, eu não aconselho. Não vi nada muito
grave, gente. É coisas, mulheres, tipo, mas viu, é o né? meu marido, você entende? Mas viu, conversinha, qualquer conversinha já... Sim, vi coisas, falei assim, gente, não me parece ser o meu marido esse, que isso? E aí, eu falei, não, esse é o meu homem, né? Eu preciso pensar direitinho. Mas não eram boas. Não eram tão boas as coisas. Então, em outros, eu poderia ter largado tudo e falado, realmente, deixa eu ele falar. já tá em outra, então não vou embora. Vou embora. Mas não, foi muito doído. Acho que foi quando eu senti mesmo que eu queria resgatar aquele amor, sabe? Aquela família que era minha. Aquela hora, ou vai ou racha, né? Exato. Ou eu deixo ele ir, ou eu pego pra mim. Não, eu preciso. Eu não passei por tudo isso pra acabar assim. Sabe? Você entende? E aí... E o orgulho nessas horas? Zero orgulho? Zero orgulho? Olha aí, eu tava no zero orgulho. Eu olhei aquilo, eu não sabia se eu tinha que esquecer, xingá-lo, né? Não sei, xinguei um pouco. Confrontar, porque também você tá separado, né? Você vai confrontar. Eu tirei print, enviei pra mim, e quando ele tava comigo, eu enviei pra ele. Tudo isso ele dormindo, tá? E eu lá, fazendo toda essa coisa. E eu enviei pra ele, eu não acordei ele lá, não, eu deixei que sutilmente quando ele acordasse, ele visse que eu vi. Tá. Era isso. Mas nesse momento que eu vi, era uma da manhã. Eu tava desesperada e eu tava super convertida. Então pra mim aquilo era absurdo, eu não aceitei, assim, de primeira. Subi pro 9º andar, eu morava no 5º. Eu subi pro 9º porque eu sabia que era um lugar vazio, que tava vazio, tava em reforma, então era de madrugada, eu sabia que ninguém ia aparecer lá. Subi, ajoelhei e eu fiquei umas 2 horas orando. Uau. Lá. Só que pedindo, confrontando Deus, sabe? Brigando. Se você existe, toca na minha mão. Eu ajoelhada, eu falei, toca aqui agora, toca, deixa eu sentir. E eu ficava, deixa eu sentir, aqui ó, vai, toca. Agora? Tá, se você existe, é pra eu continuar nessa relação, abre esse elevador agora. Eu de frente pro elevador, e nada. Acende essa luz, abre essa porta. Eu pedia sinais o tempo inteiro, e orando, e 2 horas, 2 horas orando, nada. Não vou dizer que teve, não teve. Silêncio nada. De Deus. Silêncio. E eu xinguei muito, né? Eu xinguei muito, eu tava suja. Eu tava muito revoltada, gente, brava. E aí... levantei com uma dor nas costas. 2 horas ajoelhada. 2 horas. E eu sacudi as poeiras assim, ó, do joelho, levantei e falei, tá bom, é isso, não sei o que fazer. Voltei pra minha casa mesmo, pra outra casa. Deixei ele lá, no dia seguinte era a festa junina das crianças. Da escola? Da escola. E eu tinha que ir com ele. E aí ele viu a mensagem, né? Voltei pra casa pegar as crianças e ele tava bem triste. Pedindo desculpa, dando as desculpas. Aí a gente tava separado, isso não é nada, isso é coisa de homem. Senti muito que era ego. E você também que quis a separação, né? Então você deve, no seu coração, deve ter dado aí. Ouço todo, mas quem saiu foi você. Quem saiu foi você. Não, e penso na sua cabeça também, você, poxa, mas eu que quis a separação, agora eu quero confrontar. Como eu faço? Não tinha como. Isso, gente, em janeiro, quando a gente brigou feio na nossa viagem, ele me pegou pra conversar e falou assim, olha, dá tempo de você voltar, mas assim, é do meu jeito, ele falava. E eu naquele meu orgulho, aquele ego, eu falei assim, não mesmo, não vou voltar nesses termos. Ainda não tava tocada, né? E não voltamos, era uma chance, tá? É a primeira chance que eu tive. E não quis. E aí ele foi viver a vida dele, né? Sim. E aí nessa festa foi bem difícil, eu não sabia o que fazer. Isso foi num sábado, tá? Sábado. Passou domingo, segunda, na terça fui num culto. Era Lagoinha Interlagos. Tinha uma Lagoinha Interlagos aqui pertinho, era bem perto de casa. Então eu falei, quer saber? Eu vou no culto. E aí sempre pedem pra ir na frente. Esse dia nem era um apelo, era pra ir na frente quem queria uma oração. E esse culto tava sendo gravado, depois eu assisti. Foi bem bonito, porque eu tava com as mãos pra cima e orando, tava rolando uma música e eu tava lá orando e os pastores passavam com óleo, ungia você e fazia uma oração. Eu tava com a mão pra cima, o pastor pegou na minha mão e ele pegou em toda, eu olhei depois, viu? Ele colocava a mão na cabeça de todo mundo, ele pegou na minha mão que estava levantada, abaixou e falou assim, eu não vou saber exatamente tudo, tá, gente? Porque é a minha primeira vez que eu ouvi Deus, foi a primeira vez que eu senti, eu ouvi. Ele falou assim, era isso que você queria sentir? A minha mão na sua era o meu toque? Uau! Como falar com você? Estava suja. Não é assim. Não é no seu tempo, é no meu tempo. E ele falava, você tá no caminho certo, você tá certa, segue, continua, é isso. Eu tava lá, estive lá o tempo todo, eu estava com você o tempo inteiro. Nossa. E ele pegou e falou muito, gente, eu fico tão... acho que foi um momento
da minha virada de chave, sabe? Quando eu voltei e falei, tá, é o meu casamento, é isso, eu tô no caminho certo, ele falou comigo. Então eu tinha certeza, era uma voz diferente. Sei que vai surgir várias perguntas, né, Li? Como que é? Como que você ouve a voz de Deus? Como que é que ele fala com você? E cada pessoa ouve de um jeito também, né? E cada momento você ouve de um jeito. Exato, foi dessa vez. Hoje eu ouço é o Espírito Santo que sopra algo, é uma intuição que você acha, mas é o Espírito Santo. Sim. Naquele dia foi a voz dele. Naquele dia foi a voz era o pastor ou o profeta? Era um pastor? Era um pastor, eu acho. Não me lembro, eu não era tão assim aprofundada nos termos. E aí ele pegou na minha mão e ele falou uma voz grossa, voz de trovão. Sabe que dizem? Sim. Era uma voz de trovão. Queria muito, eu assisti só a gravação, só por cima, não consegui ouvir o que foi falado, né? Mas eu lembro assim, que era... O que importa é que eu tinha que continuar. Que tinha, nesse mesmo culto tocou aquela música, depois a gente bota de fundo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E fui, gente. Ele honra até hoje essa minha decisão. Fui honrada. Amém. Voltei pra casa. Eu tava voando na época. Eu pedi uma licença. Cheguei na minha empresa. Tinha aquelas licenças de 1 ano. Pedi uma licença não remunerada. Botei todos os meus móveis da outra casa pra vender. Sentei com meu marido e falei, eu estou voltando pra casa. Você querendo ou não. Não perguntei se podia, se era, falei, estou voltando pra minha família, que é meu lugar, da onde eu nunca devia ter saído. Eu voltei pra casa, sem pedir permissão, sem pedir pra ele. Cheguei e falei assim, olha, estou voltando, estou entregando apartamento esse mês, vou só completar, né, que tinha um contrato. Eu entreguei tudo, vendi os móveis, voltei pra casa e falei que eu tinha pedido licença, né, na mesma semana. Na mesma semana do culto, isso? Não foi um pouquinho depois, foi uns 3 meses depois, mas é que eu tive muita confirmação. Ah, tá. Eu tive muitas. Isso é importante. Teve a primeira foi muito, e depois gente. Tiveram confirmações. Foram muitas confirmações, em cultos, pregações, claro, que já estavam me anunciando desde sempre sobre isso. Até as atitudes dele, tá? Eu fui notando que ele estava se dedicando um pouco mais pra gente, querendo fazer mais coisas em família. Você começou a orar por ele? Só por ele. Nessa época? Eu só me ajoelhava por ele, porque não foi fácil, viu? Quando eu me converti, eu fui muito julgada. É que eu sou sempre muito intensa, eu sempre me empolgo demais. Durante esse meu momento que eu passei, esse 2021, meu escape foi a vela. Eu fui velejar. Então eu fiz curso de vela, todo o dinheiro que eu ganhei do meu fundo de garantia, né, que a gente, por conta da doença, eu tirei todo o meu fundo de garantia. E meu escape foi fazer vela e fui velejar. E todas as oportunidades que eu tinha, eu ia velejar. Isso me fez... Me ajudou. Eu tinha que receber a cinza dos meus pais. Foi uma fase difícil, então o meu escape não era o joelho dobrado, que hoje em dia é o que eu uso, né, a minha arma. O meu escape era qualquer outra coisa e ainda assim eu não tava plena, mas me ajudou, tá? Me ajudou muito. Eu achar um escape, é sempre bom você também achar um escape. Uma coisa que você ame fazer, claro que não substitui, né? Hoje eu tenho, meus escapes são bem mais poderosos e a vela continua, amo ainda. Ficou pra família, agora Quero a gente velejar. veleja juntos. Me leva, Vamos porque eu velejar. nunca velejei na vida. Hoje a gente vai com a família velejar, uma delícia. Mas aí você orava por ele, então? Eu orava por ele, aí quando ele falou assim, vai só mais uma fase, imagina, assim como foi a vela, é que o dinheiro acabou, tá, gente? Aí não dá mais pra velejar. Então, ele falou assim como foi a fase da vela, foi a fase, como ele falava, do pagode. Eu sempre tinha uma fase que eu me entregava demais. Ele achou que a igreja ia ser mais uma fase, né? E aí, como foi? Ele me julgou muito, porque eu era muito intensa. Então, como eu tava me entregando demais, então todo o tempo eu me entregava. Eu ia pra igreja. Ele ia falar comigo, eu tava na igreja. Porque eu precisava, gente, eu precisava me entregar dessa forma. Eu precisava ir pra igreja todo dia, porque era uma forma de eu sustentar a minha fé. Porque como a gente falou, a conversão não foi fácil. Veio tanta coisa, era tanta bordoada que a gente levava, que a gente tinha, que se eu tivesse fraca na fé, eu desistia. Então, eu continuei indo na igreja. A igreja foi o meu refúgio, era onde eu conseguia me encontrar, porque eu ainda não sabia orar, eu ainda não sabia tudo isso. Porém, as minhas idas à igreja era por ele.
Então eu ajoelhava por ele aceitar, por ele mudar, pra ele tudo, porque se o retorno, a volta não é fácil, restaurar um casamento não é fácil. Restaurei, vai fazer 5. Os primeiros 1 ano, quase 2 foram os piores, porque muita coisa que 1 ano teve de carga, sabe? Muita coisa que... Você tem que ressignificar, né? Você tem que esquecer muita coisa, tirar o orgulho, você tem... E até ajeitar. Perdoar, né? Perdoar. Ele sempre foi muito ciumento, era muito difícil também. Então, muita coisa Deus restaurou, mudou. Ele fez, viu? Principalmente na vida dele. E eu achava que era só eu orar, que era só eu converter, voltar, que viraria uma chave, ele mudaria. Mas não, ele não era convertido. Então eu orava pra ele ir pra igreja comigo, porque não pode ter mundos divididos, não é isso que fala na Bíblia? Não pode ter reinos divididos, né, na casa. Então eu precisava que ele se convertesse, talvez isso mudaria. Então foi muita oração, demais, por ele. Eu esqueci de mim totalmente, eu queria ele. E pelos meus filhos, né? Meus filhos estavam muito largados, estavam muito sentidos, tristes, muito tristes. Talvez ele também, os meus filhos têm me feito também enxergar isso. Era a vontade que eles tinham de ver a gente juntos, mas também não queriam briga. Eles tinham medo de que a gente se encontrasse e brigar. Luísa era muito, ela já era daquele jeito que não queria ver a gente junto. Luísa já achava que toda vez que a gente se encontrava ia ser briga. Entendi, mais sensível, né? Mais sensível. O Samuel, ele era o mais ponderado. Ele via, quando a gente brigava, ele pegava as duas e tirava de perto. Cuidava. E ele alertava as crianças. Ele falava assim, olha as crianças. Ele era uma criança igual e ele mandava a gente olhar as meninas. Mamãe, não briga, olha as crianças. Então isso me fez esquecer um pouco de brigar e pensar no novo. Não, daqui pra frente. Esquece o passado. Se Deus está fazendo algo novo, é daqui pra frente. E confiar que Ele vai fazer algo novo. Não dá pra colocar vinho novo em odres velhos, né? Não dava. Tinha que ter a mudança. Entendem que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu nem digo, talvez a morte dos meus pais, isso não, porque isso machucou também meus irmãos, envolve tantas vidas, né? Eu ter usado essa minha dor e essa minha luta pra ficar bem, ter encontrado Jesus nesse meio do caminho. Então, por isso que eu falo, foi pelo amor. Foi. Porque a dor, eu dei um jeito, sabe? Eu dei um jeito, escondi, eu deixei ela ali. E fui usar o amor mesmo. E aí, voltamos pra casa, foi difícil, foi duro, porém ele começou a entender um pouco mais, ele via em mim, tá, gente? Era uma coisa, não adianta você orar por ele, a mudança tá em você, é quando você transborda que o outro enxerga. E o que você mudou? Não adianta eu falar pra ele, não era falar, não era insistir, não era falar que eu mudei tudo. O que você mudou quando você voltou pra casa, você falou isso, eu vou fazer diferente? Talvez foi a licença que eu pedi, né? Você ficou mais em casa, né? Sim. Foi quando eu me esqueci, não. Eu tirei a importância, que eu estava focada ao trabalho, me fazia ficar muito distante de casa e naquele momento eu precisava restaurar a minha família, não só o meu casamento, era uma família que estava perdida. Então quando eu abdiquei da minha profissão por esse tempo, que é uma coisa que eu amo, foi um ato que ele percebeu. Esse foi um ato que ele falou assim, poxa, porque era uma coisa que eu não pediria nunca. Você se dedicou de fato, tempo e alma, de corpo e alma. E comecei a cuidar da casa dele, do bem-estar dele. É difícil, gente, porque eu fui muito julgada até na família, porque o que a gente faz quando a gente quer separar? A gente acaba com a raça de um marido. Ele tá errado pra tudo. Aí você conta todos os podres que você passou. E aí a família inteira fica com raiva da pessoa e você volta. Tá todo mundo ainda com raiva. Ninguém ainda digeriu o que aconteceu e de repente eu tava lá de volta. E aí você botou a sua dor numa caixinha, a sua raiva numa caixinha e falou, eu vou cuidar do meu marido. É isso. Uau. Eu vou cuidar do meu marido, embora ele não merecia tanto, mas era a minha escolha, né? Fiz uma escolha, eu sabia que era isso. Quando você tem certeza que é dessa forma. Então, em obediência ao que eu tinha, que Deus tinha pra mim, eu fui me mostrando mais dedicada,
fui cuidando da casa, fui cuidando mais dos filhos, a profissão foi ficando um pouquinho. Só não digo que é pra largar a profissão, tá, gente? Era uma licença, era um tempo, era um ano sabático, vai, que dizem, né? Que eu precisava pra restaurar, porque eu não teria tempo pra restaurar a minha casa. Então eu precisei abdicar disso. Meu comportamento mudou muito. Quando você se converte, não é assim, Deus fala, vem como tá, não é? Você vai como você tá. E não adianta você falar assim, não, agora eu sou crente, vou usar uma saia comprida, um cabelo longo, um coque. Coque da irmã. Linda, assim. Irmã Lília. Não, eu fui de shorts. Por um bom tempo, de shortinhos curtos, como eu usava. Tipo, eu não sou vulgar, tudo bem a minha roupa. Mas o Espírito Santo falou assim, você vai fazer? Ele vai quebrando a gente, né? Vai. Devagarzinho. Devagarzinho. Foi muito sutil. Não foi uma coisa que eu precisei falar, agora eu sou crente, não vou beber. Agora eu sou crente, não vou. Não foi. Foi muito sutil. O retorno, a volta pra casa foi sutil. Foi muito bonita, assim. Ele soube fazer, ele me fez transbordar algo que meu marido viu. E sem o meu marido perceber, ele tava mandando me esperar que ele ia se trocar pro culto. Não, calma aí que hoje eu vou. Uau! E todo mundo, as crianças olharam, porque até então, e ele falava, você vai de novo? Era uma luta. Pô, de novo, tá todo mundo aqui em casa, você vai? E aí eu falava, um pouquinho, é só um pouco, eu vou levar as crianças. E ele falou assim, não, então deixa as crianças, porque tá tarde. E as crianças falavam assim, não, a gente vai, papai. Então as crianças começaram a ir e ele viu que só ele não ia. Ele começou a se sentir excluída, ele passou a ir no culto. Passou um ano do meu retorno pra casa, foi quando eu senti de batizar. Não que eu estivesse pronta, tá, gente? A gente não tá pronta. É quando o Espírito Santo fala, não, você... Não é quando você já está bem, você batiza para... batizou agora sim, não. Você batiza pra depois a sua vida mudar. Então é isso que eu não tinha entendido. Então eu falei assim, não, eu comecei, então agora eu vou fazer tudo que Deus tá me pedindo, eu vou fazer. Então ele me incomodou pra eu batizar, batizei, e uma vontade imensa que ele batizasse comigo. A oração era só pra isso. Os meus filhos já estavam super entregues. E ele foi indo devagar, no tempo dele, ia num culto, até que um dia as crianças resolveram, o ano passado, as crianças resolveram batizar, pediram pra batizar, porque quando você começa, gente, é a família, não é só você que se converte, a sua família vem junto. E nessas, o irmão dele veio com a gente. Começou a frequentar a igreja, começou a orar. E aí ele quis se batizar. E as crianças quiseram batizar junto. Só que, claro, lá no fundo eu queria o meu marido junto, né, naquele momento também. E nada, aí ele falava assim, não é hora, não tô pronto. E aí um belo dia as crianças vieram com a inscrição dele, dizendo que ele já tinha se inscrito no batismo bem antes das crianças até. Uau, até antes dos irmãos, do irmão dele, né? E aí ele batizou. Junto com os filhos, que lindo, junto, né? Com os filhos, todos juntos. Foi um momento incrível, porque só Deus sabe o quanto que eu orei. Nossa, joelho no chão. O joelho no chão, os nãos, muitos nãos. Os choros, gente, muita lágrima, muita coisa derramada. Muito orgulho que foi tirado muito fora, orgulho. Né? Eu era macho alfa da casa. Imagina, gente, logo uma mulher que a gente precisa tanto ser cuidada, né? Aceitem ser cuidadas, gente. Não precisem ser, elas não precisam ser o macho alfa, não. Você é a mulher, você é o coração da casa, sabe? Entrega mesmo, cuida da sua casa, da sua família. Se eu não tivesse esse cuidado com a minha casa, não ia ser por ele. E ele sabe disso, sabe? Num dos encontros que teve do Dia dos Namorados com o pastorzão, ele disse, era pra fazer uma declaração de amor. E ainda tava na luta, assim, por ele, sabe? Para a entrega dele. E ele disse nessas declarações que o pastorzão pedia no dia, ele falava assim, se declara para sua mulher, né? E ele falou, ele agradeceu, falou, então foi tão lindo esse momento que ele falou, obrigada pela volta, pela nossa casa, que se não fosse você, a gente não teria nossos filhos de volta, nossa casa. Então, e é incrível, gente, porque de tanta dor que eu passei, o que ainda mexe comigo é a restauração da minha casa, sabe? Porque a morte, a doença, eu acho que é uma coisa natural, a gente passa, né? A gente vai passar, embora tenha sido uma tirada da minha vida abruptamente. Sim. Mas a restauração de um casamento é um projeto da vida que ele começou. Sim. E se ele começou, por mais que começou errado, se ele começou, ele não quer, não é a intenção dele terminar. Então a gente precisa lutar, tem um propósito. Sim. O meu casamento foi
foi restaurado, ele se batizou. Uma família linda, unida, cheia de amor. A gente não só saiu, eu não só saí do apartamento da frente, como Deus entregou uma casa maior, sem lembranças ruins, sabe, que a gente tinha. Deus tirou aquelas lembranças, que era um lar que estava bem contaminado, cheio de lembranças ruins para as crianças. E hoje a gente está num lar novo, com só lembranças boas e restaurando. Isso já passaram 4 anos. Glória a Deus. E a gente tá agora em obediência, fazendo nossa hora com Deus, para mostrar para as pessoas como é importante o testemunho, como edifica a fé de vocês, para vocês não desistirem. Igual ela falou, claro, tem as violências. Sim. Que a gente precisa, não que ele não restaure violência, tá? A gente restaura qualquer pessoa. Mas você não precisa passar por isso, o seu coração sabe o que fazer. Restaura casamento, restaura um luto, você supera um luto. Tem muito mais testemunhos que vem por aí, né? Pra gente contar. E agora na casa desse casal a gente tem encontros toda sexta-feira com pessoas aqui do nosso condomínio para falar de Deus, né? A gente tem o nosso grupo de oração aqui. Tem um grupo de oração. Coisas que nem imagina. Eu era julgada por sair de casa para ir pra igreja. Hoje a gente traz um pedacinho da igreja pra cá, toda sexta, né, Li? Sim, e o Gustavo é mega empenhado ali com a gente. Ele adora, ele cobra até. Sim. Tá muito bom. E aí, gente, eu só tenho a agradecer mesmo. Deus foi muito misericordioso com a nossa casa, com a nossa família. Amém. Em novembro agora faremos 20 anos de casados e vão casar agora de novo. Vamos deixar aqui já registrado. Porque é como um casamento normal de adolescentes. Não, primeiro eu vou me formar, depois eu vou arrumar um bom emprego. É assim que a gente tá jogando, mas não, Deus implora por isso. Aí a gente vai seguir certinho, vai ter o casamento, tá, gente? De novo, né? Porque eles separaram, mas agora vai ter a bênção de Deus de novo. A bênção, e será muito melhor que o primeiro. Amém, com certeza. Com certeza. É a honra da segunda casa, a glória da segunda casa. Sim, e os dois batizados agora vai ser uma aliança com Deus. Com Deus. Já com tudo certinho ali, redondinho, não tem como não... Maravilhoso. Não ser projeto de Deus, é isso, gente. É nosso projeto, nossa vida de surpresas aí, a gente planejou, eu planejei uma coisa e Deus tinha um plano desde da barriga, não é? Já sabia que meu casamento ia ser assim. E a gente se restaurou, um casamento, um luto. E você também pode restaurar seu casamento. A gente tem fé que isso aí pode acontecer com você também. Orem, busquem a intimidade e manual de vida. Aqui, manual para restaurar casamento, luto e para o que tem para vir. Ainda tem muita coisa para acontecer na nossa vida, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser. E a gente vai falar muito ainda de filhos, de intimidade com Deus. A gente tem muitos temas ainda para tratar aí nos próximos episódios. Tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo. Beijo.